Alô, amigos, vamos para a nossa última parte, então, da entrevista com eu ia dizer ex-atleta, mas ele ainda joga hoje, né? É Vandeco. Agora brinca, mas ainda é um cara, tá com corpo atlético ainda, se cuida, né? Mas, Vandeco, vamos falar agora um pouco de outra situação tua. Eu vejo, assim, muitas coisas tuas. Tu voltou muito para a religião hoje, e também para obras comunitárias. Me fala um pouco disso. O que aconteceu na tua vida que te fez mudar um pouco, te fez abraçar essas causas? Lauri, quando eu cheguei em 91 aqui em Lajeado, eu tinha uma vida desregrada. Eu já vinha com uma infância desregrada de Dom Pedrito, né? E aqui, por mais que eu jogasse, por mais que eu me tornava a cada ano que passasse, o Vandeco do Lajadense, a minha vida também continuava desregrada. Porque eu dava o meu melhor ali dentro de campo, mas eu não via a hora de terminar para mim ir pro set, para mim ir pra noite, para mim beber, né? Então, assim, ó, então a minha vida continuava. Eu vou ser bem sincero contigo, eu só não cheguei mais longe no futebol também por causa disso. Porque eu poderia ter ido, fui pro Caxias em 94, em 95, mas eu poderia ter ido para outro time bem antes. Tá? Eu até acho que qualidade eu tinha, mas eu também disse uma vez pro Everton, porque ele me disse, tu jogava muito, cara, eu achava que tu ia longe. Cara, eu fui bem ciente, assim, ó, e falei para ele, cara, assim, a gente só colhe o que a gente planta. O Everton colheu tudo que ele plantou. Ele era um menino que se cuidava, era um menino que não ia pra noite, ele pegava a Fábio e ele ia pra casa, enquanto eu ia pra noite, eu e mais uma cambada ia pra noite. Então a gente foi plantando o que a gente foi colhendo. Só que quando, lá em 91, quando Deus colocou a Mauri, colocou o Silvio aqui, depois colocou o Sandro Becker, eles já falavam de um Deus pra mim que eu não sabia quem era. Mas dentro das minhas dificuldades, mas esse Deus que eu estou falando é o Deus que eu conheço, que tu conhece, que a menina ali conhece, só que é um Deus que eu não queria saber. E eu não estou falando aqui, nem vou falar jamais de religião, vou falar de Deus, que foi o cara que mudou a minha vida. Por quê? Porque quando eu comecei a orar, eu comecei a dobrar o meu joelho e a orar e a pedir para Deus que eu queria mudar de vida, eu queria mudar de situação. Primeira coisa que Deus colocou no meu coração é que eu deveria parar de beber. Para que eu tivesse uma vida mais longa. Para jogar futebol? Também, porque uma vida desregrada, ela te tira mais cedo do futebol. Eu sempre disse para os meus filhos que noite, bebida, não combina com esporte. Então eu fiz de tudo para que eles não fizessem o que eu fiz de errado. Eu contei toda a minha história para os meus filhos que jogavam futebol e eu dizia para eles assim, o que eu estou contando para vocês não é para vocês conhecerem a minha vida, é para mostrar para vocês que eu fiz e não deu certo. Então com vocês também não vai dar certo. Eu acho que essa é a missão do pai. Tu tem que aconselhar os teus filhos as coisas que deram errado para ti, para que eles não venham fazer. Então assim, quando eu conheci Deus, tá, que eu comecei a orar, comecei a ler a Bíblia, que eu já estava lendo alguns livros que o senhor Machado tinha me ensinado, e aí eu conheci a Bíblia, que eu ganhei de presente do Sandro Becker, e eu comecei a ler. E aí eu comecei a orar, e ali eu comecei a conhecer uma outra vida, que a partir dali a minha vida mudou, sabe? Quando eu comecei a orar, Deus começou a falar no meu coração as coisas que eu estava fazendo de errado, que eu estava bebendo, que eu estava indo para a noite, e aí que eu não ia ter uma vida longa. E aí eu comecei a frear, eu comecei a parar de beber, e um dia eu tomei uma decisão. Eu vou ser bem sincero contigo, e tu conheceu esse cara, ele jogava comigo e foi teu jogador, o Carlos, o Ney de Porto Alegre. Então nós tínhamos uma turma, era eu, o Ney, mais uns 5, 6 que era... Bom, o Bierdog nós já tinha a conta, né? Então, só que um dia eu fui no encontro dos atletas de Cristo que o Silvio fez, e ali, cara, vou ser bem sincero contigo, ali isso foi em 93, ali eu realmente tive um encontro. Um dia eu estava orando, sabe como é que foi o dia que eu parei de beber, Lauri? Eu saí com o Renato Teixeira em 93 e o Renato tomava, né? Nem constava. Nós sentamos num bar às 7 horas da noite depois do jogo e era 7 horas da manhã, nós estávamos no mesmo bar. Só que eu bem mal, né? Porque ele já estava acostumado. Mas quando eu cheguei em casa, cara, eu vi que
que a minha vida não podia continuar assim. E eu vi o meu filho Lucas, ele era de colo, recém-nascido, e aquilo ali veio uma reflexão na minha vida. E ali, hoje eu entendo que Deus, ele me mostrou, e ele falou no mesmo tempo para mim assim, ó, se eu queria que o meu filho tivesse a mesma vida que eu tive. Porque eu tive essa vida. Meus pais bebiam, eles eram alcoólatras, então bebiam, brigavam, quebravam a casa toda, e eu pequenininho vivia para lá e para cá, junto com meus irmãos. E aí o que aconteceu? Cara, quando eu passei pelo Lucas chorando, eu fui pro meu quarto e eu dobrei meu joelho. Eu disse, Deus, eu não quero essa vida pro meu filho. E a partir dali, Lauri, acredite se quiser, eu tomei uma decisão que eu não quero mais ia beber, e hoje fazem 29 anos que eu não boto uma gota de álcool, nada na boca. Uma decisão que eu tomei por causa do meu filho. Então, por alguém tu tem que mudar, por alguém tu tem que melhorar a tua vida. Eu tomei essa decisão, claro que Deus vem me fortalecendo todos esses anos, e eu não largo esse Deus por nada na minha vida, porque Ele vem me fortalecendo esses anos todos, para que eu não recaia, porque a bebida ela tá ali. Eu convivi no futebol, aonde eu vou tem bebidas, aonde eu vou pessoas me oferecem bebida. E eu sei que quando as pessoas me oferecem, mesmo elas sabendo que eu não bebo mais, elas não são culpadas. Mas assim, ó, é o ambiente que te proporciona isso. Mas eu não sou contra quem bebe, é que eu não sabia beber. Eu sabia começar e não sabia parar, né? Só que quando eu tomei essa decisão, eu só pedi para Deus assim, ó, só me dá força para que eu nunca mais bote essa bebida na boca. E nunca mais vou. Nunca mais. Hoje meu filho vai fazer 30 anos. E assim, ó, nunca mais me fez falta. Eu pude jogar mais longo, eu joguei o amador com 46 na Força Livre. Jogando campeonato amador aqui, municipal, com 46. Tinha um veterano que é o regional, que é com 37, eu com 50 eu fui campeão. Então, assim, ó, não é pra minha vaidade, mas é pra ver que o quanto me fez bem. Sim. Né? Com certeza, né, Ivan? Só que eu vou ser bem sincero, eu não virei santo, sabe? As pessoas dizem, mas agora quer ser... Não, eu não virei santo, eu continuo cheio de erros, cheio de falhas, sou um pecador, mas assim, ó, eu procuro fazer o melhor. Eu procuro ser hoje um cara decente, eu procuro ser um cara honesto, eu procuro ser um cara de bem com todo mundo. Eu teve pessoas que lá no Clube Tiricaça, porque eu sempre fui eu fui um cara muito competitivo. Então, muitas das vezes eu me incomodava. Mas Deus, ele me corrigiu, cara, que eu fui pedir perdão para muitas pessoas. Que às vezes o cara fala o que não deve, às vezes uma palavra pode machucar uma pessoa, uma palavra pode magoar uma pessoa. E a grandeza está no saber reconhecer, né? Cara, exatamente. Hoje tem isso. Eu vou errar, mas eu vou errar e Deus na hora ele me cobra e eu vou, e aí cabe tu ter humildade ou não de reconhecer. Sim. Então isso tem me trazido muitas amizades, sabe? Tem conservado as minhas amizades antigas, porque hoje o pessoal sabe quem eu sou, né? Reconhece quem eu sou, e a gente consegue ajudar pessoas hoje. Pois é, isso aí eu queria falar contigo sobre, eu sei que vocês têm alguns programas de ajuda, me falava há pouco antes da entrevista, que vocês faziam um almoço, janta, e agora também tem um jogo, que eu vi umas entrevistas também que estão querendo reativar o São José, que eu acho muito bom isso aí para a cidade, né? Um clube que tem uma história grande. Uma história grande, onde então fala um pouco sobre isso. Então tá. Hoje eu congrego na Igreja Adoração e Vida, que fica ali no Olarias, em frente ao portão do Campo do Olarias. E o meu pastor, graças a Deus, o meu pastor, assim, é um privilégio poder falar o nome dele, que é o Serginho. É um cara, assim, que é o treinador do Lajadense hoje, é um cara maravilhoso, a esposa dele, a família dele são especiais, assim, ó, são pessoas fora de série. E eu, graças a Deus, hoje faço parte do rebanho dele, então, assim, ó, é com muita honra que eu falo disso, porque eu tenho aprendido muito com esse cara. Esse cara é de uma humildade, assim, tremenda, um cara fantástico, fantástico mesmo. Então, e ele faz há muitos anos esse trabalho. Ele faz esse trabalho de não só dar amor para as pessoas, mas também de dar alimento, sabe? As pessoas chegam lá na igreja precisando, ele faz o que precisar fazer para
as pessoas saírem de lá com uma cesta básica, para as pessoas... falar de Jesus é fácil, mas só falar de Jesus não alimenta as pessoas, vai alimentar a alma, mas as pessoas também precisam de um alimento sólido, e isso ele faz, sabe? Ele leva cestas básicas, chega no final do ano, ele sempre faz algo para as pessoas, tanto as que congregam, como as que nunca chegaram na igreja dele. O amor dele é por todos, e isso eu tenho aprendido, que o nosso amor ele não é só de quem está perto de nós, o meu amor não deve ser só para os meus filhos, porque tem filhos de outras pessoas também precisando do meu amor, e isso a gente vai aprendendo isso. Então assim, eu, graças a Deus, hoje eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer para as pessoas que eu amo elas, dizer para elas que elas podem contar comigo. E agora surgiu aí, que nem tu falou, o Dinão é um menino que eu conheço ele desde pequeno, a gente sempre ajudou a família dele, sempre ajudou os primos deles, as tias, que são o pessoal ali do cantão, sempre quando dá enchente, é um pessoal que sempre sofre com isso, precisa de ajuda, a gente já se movimentou várias vezes para ajudá-los. E agora, como eles são dali, mesmo ele morando hoje fora, eles, preciso reerguer isso aqui. E aí, onde é que tu acha me ajuda? Cara, tô aí. Vamos fazer um jogo, então, ali, um jogo beneficente. Vamos arrecadar alimentos pro pessoal ali da última enchente, pro pessoal da igreja também. E aí, vamos arrecadar alimentos. E ao mesmo tempo, eu quero reativar o São José. Não tô dentro, vou te ajudar. E aí a gente montamos agora os amigos do Vandeco, os amigos do Dinão contra os amigos do Vandeco. Então todos esses pessoas, eu até quero deixar bem claro aqui que eu tenho muitos amigos, não caberiam todos, porque só joga 11, mesmo que seja 20, mas eu tenho muitos amigos, né? Então eu até coloquei agora, fiz um post no meu Face, que aqueles que não forem jogar, que eles possam ir lá também para ajudar, né? Porque a palavra de Deus diz que mais abençoado é aquele que dá do que aquele que recebe. Né? Então é dando que se recebe. É domingo agora? É domingo agora, o dia 10, às 10 horas da manhã. Espero que, se Deus permitir, vai estar um dia bom. Eu quero deixar bem claro que eu e meu irmão, eu tenho um irmão mais velho que há 10 anos nós montamos um time. Esse time se chama Betel. Betel na Bíblia se chama Casa de Deus. E nós fizemos todos os anos em Dom Pedrito um jogo beneficente, doamos bíblias, arrecadamos alimentos para as pessoas de Dom Pedrito. Só que agora nós vamos fazer aqui. Os amigos do Dinão com os amigos do Vandeco, é os Jogos da Amizade, que é o que nós chamamos. Jogos da Amizade, que nós vamos distribuir bíblias, nós vamos arrecadar alimentos para as pessoas que estão precisando. E dessa forma, se cada um fizer um pouquinho, né, Mauri, a gente consegue. Tudo que eu fizer agora, daqui para frente na minha vida, é para tentar retribuir um pouco aquilo que ela já fez por mim. Não foi só o Lajadense, foi o Lajadense no geral, tanto o time como o próprio Lajeado. E você também adotou a cidade, né? Adotei a cidade, eu acho como ela me adotou, né? Eu acho isso maravilhoso, André.